Olá pessoal, meu nome é Roberto e hoje vamos falar sobre ferramentas manuais e chaves de vários tipos e vários modelos. Vamos começar a falar sobre o tradicional alicate universal, que praticamente todo mundo tem em sua casa. Porém, existe muita diferença dependendo do trabalho que vai ser exercido. Ele é fabricado em vários tamanhos, ou seja, 6, 7, 8 polegadas e até alguns modelos especiais de 10 ou 12 polegadas. Porém, o que precisa saber do cliente, qual o tipo de trabalho que ele vai fazer para que possamos indicar o alicate universal corretamente. Nós temos tanto o normal, o tradicional, na primeira linha, que vai até 1000 volts, e temos também a linha VDE, que é uma linha hoje muito utilizada nas indústrias e obrigatória, conforme o técnico de segurança exige. Esses alicates também nós temos eles na segunda linha, que é uma linha de combate, bem mais barato, mas não para serviço de responsabilidade e alta tensão. Temos também o alicate bico chato. É um alicate para trabalhos específicos que normalmente se usa muito na indústria. Também tem na linha convencional e também na linha VDE. O alicate bico meia cana é aquele alicate que ele é bem pontiagudo, serve para inúmeras situações, tanto para eletricistas como para mecânicos. Também utilizado muitas vezes na linha automobilística e na parte industrial também. Também existe ele na linha VDE. Temos ele bico meia cana curto e longo. Tem ele curvo e reto. Portanto, temos várias situações do mesmo nome de um alicate. Precisamos entender qual seria mais viável para determinado cliente. Temos ele também alicate corte diagonal, e corte frontal e corte reto. Isso precisa saber qual é o tipo de material que vai ser cortado e qual a finalidade. Corte rente, que a gente fala, já é aquele que vai fazer um corte bem rente. O diagonal serve para vários tipos de trabalho. E o rente é naquela situação onde você não consegue entrar com alicate, nem diagonal e nem reto. Portanto, tem que saber qual a finalidade do cliente vai utilizar. Temos também a parte do alicate expansor de anéis. Para que serve esse tipo de alicate? Nós trabalhamos com dois tamanhos aqui na loja. Nós temos o tamanho que vai de 55 a 100 milímetros e outro que vai de 110 a 160. Todo automóvel tem um pistão e aonde vai o pistão precisa ser colocados os anéis na hora de fazer o motor ou trocar os anéis. A função desse alicate é expandir os anéis, deixar ele maior, para que a hora que ele entre no rasgo do pistão, você solta o alicate e os anéis entram nos cortes que tem nos pistões corretamente. Isso é muito utilizado na linha automobilística, ou seja, oficina mecânica e em concessionária de carros e outros lugares. Temos também os alicates para anéis. Alicate para anéis é definido na seguinte situação. Qual o tamanho, porque depende muito do tamanho da trava. Precisamos saber se o cliente quer de 5,5, de 7, de 9, de 12. Precisamos saber se ele quer interno, para anéis interno ou para anéis externo. Também precisamos saber se ele quer com bico reto ou curvo, pois existe toda essa situação, tanto na indústria quanto no ramo automobilístico. É de fundamental importância saber isso para poder vender corretamente esse tipo de alicate. Nós temos também um alicate especial chamado alicate para trava de câmbio. Esse alicate é utilizado no ramo automobilístico. É muito procurado e pouca gente conhece. E nós trabalhamos com esse alicate e faz com que a situação de abertura de câmbio do operador, do mecânico, fique muito mais fácil para que ele possa fazer seu trabalho mais rapidamente. Continuando a falar sobre ferramentas manuais, vamos falar um pouco agora da chave conhecida como chave de boca, mas o nome técnico chama-se chave fixa. Ela começa a partir de 4 milímetros por 4,5 e vai até 60 milímetros. Portanto, precisamos entender que é necessário perguntar ao cliente se ele quer milímetro ou polegada. Se for de polegada, começa a partir de 1/4 e vai até 2 polegadas. Existe uma linha especial também da chave fixa, chamada linha fixa mini. Dependendo do trabalho que o cliente vai fazer, é indicado esse tipo de chave, pois não vai haver muito esforço, pois é uma chave muito delicada. E ela começa a partir de 4 milímetros e vai até 14 milímetros. Não podemos esquecer que toda a linha, independente se é fixa, combinada ou estrela, todas elas nós temos também para fornecer na segunda linha. Isso é importante perguntar ao cliente qual tipo de utilização
na hora do seu orçamento ou cotação de preço, nós indicarmos corretamente o produto para que não fazermos coisa diferente do nosso concorrente e acabamos perdendo o orçamento. Vamos falar também sobre chave combinada. A chave combinada tradicional, ela começa a partir de 5 milímetros e vai até 80 milímetros. E em polegada, ela começa a partir de 1/4 e vai até 2 polegadas e 7/16. Portanto, tem uma vasta linha de medidas. Portanto, temos que saber qual a medida que o cliente quer. Na linha de ferramentas de chave combinada, ela existe também na versão com catraca, simples e com catraca com orelha ou com sistema de trava. Qual é a diferença? Se você compra uma chave combinada com catraca, você faz aperto de um lado, e se você precisar fazer a reversão, você teria que virar a chave na outra posição, ou seja, dar um tombo de um lado para outro. E se for a chave com catraca, com orelhinha, que a gente chama, você não precisa tirar a chave de onde está a peça. Simplesmente um toque nessa orelha, você faz a reversão como se fosse na chave de catraca reversível. Portanto, nós temos as duas opções. Óbvio que um custo é maior do que o outro. Temos também a linha de chave estrela, como todo mundo conhece. Ela parte de 5,5 milímetros até 90 milímetros, em polegada de 5,16 até 2 polegadas. Também na mesma situação, em aço carbono e aço cromo vanádio. Temos também a estrela tipo aberta. Aonde é usado a estrela tipo aberta? A estrela tipo aberta normalmente é usada em ramo automobilístico, onde você vai fazer o sangramento do freio, pois com sua parte que está aberta, você consegue entrar no caninho de freio e fazer o aperto ou desaperto conforme a necessidade. Temos também a linha de chave estrela de bater. Isso também é muito usado nas indústrias ou linha automobilística pesada. Também isso na parte de chave de boca. Faz com que a porca que esteja emperrada, a chave é totalmente reforçada, ela já é feita para bater mesmo, como o próprio nome diz. Você coloca tanto fixa quanto a estrela, e com a marreta pesada, ela só tem chave de boca de um lado, no outro é uma parte reforçada que ela tem para poder receber a marretada, para que consiga soltar ou a porca ou qualquer tipo de situação nesse sentido. Nós temos também a linha de chave starter, também conhecida como chave meia-lua, muito utilizada também no ramo automobilístico, principalmente quem trabalha em lugares de difícil acesso. Por sua curvatura ser na forma de uma lua, fica mais fácil a penetração em determinados lugares. Também é fabricado tanto em milímetro quanto em polegada. Depende da medida que o cliente irá necessitar. Iremos também falar sobre chave de grifo, também muito conhecida por muita gente. Porém, existe ela na linha Stilson, que é uma linha tradicional, que não é para fazer serviço muito pesado, e parte de 8 polegadas e vai até 48 polegadas. Temos ela também na linha chamada linha americana ou heavy duty. É uma linha pesada, para serviços pesados, onde realmente é muito utilizado nas grandes indústrias, para canos ou para soltar determinadas porcas que estejam emperradas. Temos também a linha de chave de corrente leve e pesada. A leve vai de 4 e 5 polegadas. Como o próprio nome diz, é uma chave que tem uma corrente e faz com que a pegada no cano, tanto de cano galvanizado quanto cano de aço, fique mais fácil de trabalhar. E na linha pesada vai de 2 a 12 polegadas. Continuando a falar sobre chaves, também iremos falar sobre chave ajustável, também conhecida como chave inglesa. Também é fabricada a partir de 4 polegadas e vai até 24 polegadas. Também temos na primeira linha e segunda linha, dependendo da utilização do cliente. Também vamos falar sobre cabo T. O cabo T, a função dele é fazer apertos em soquetes. Para se vender corretamente o cabo T, precisamos saber qual é o encaixe que o cliente necessita. Pois ele começa de 1/4, vai para 3/8, meia, 3/4 e 1. Portanto, se o cliente tem um encaixe de meia e vendemos um cabo T com encaixe de 3/4, óbvio que não vai dar certo, a não ser que ele tenha um adaptador reduzindo de 3/4 para meia. Portanto, o cabo T, nós precisamos saber qual o tipo de encaixe que o cliente quer. Também temos que comentar ao cliente que não pode ser usado extensão nesse cabo T,
muita gente usa um cano, fazer com que o cabo do cabo T torça e o cliente irá perder a garantia desse produto. Para complementar os acessórios da linha de cabo T e soquetes, nós temos a extensão, que começa a partir de 1/4 por 4 polegadas. Teremos ela com encaixe de 3/8 para 10 polegadas. Temos ela com encaixe de meia, que vai de 5 a 10 polegadas. Temos ela em encaixe 3/4, que vai de 8 a 16 polegadas. E com encaixe de 1 polegada, que vai de 8 também a 16 polegadas. Também tem extensões na linha de impacto, da parte de 3/8, de meia, 3/4 e 1. Isso é para ser usado, óbvio, nas chaves pneumáticas. Se o cliente quiser comprar uma ferramenta de impacto para usar manualmente, sem problema nenhum, ele vai ter uma ferramenta para a vida toda, sem problema nenhum. Também vamos falar sobre junta universal, também conhecido como joelho. A função da junta universal, também precisamos saber qual o encaixe que o cliente quer, pois parte de 1/4, 3/8, meia, 3/4 e também de 1. Faz com que o soquete ou o cabo T ou a ferramenta pneumática, dependendo da sua situação, que também é fornecido de impacto, consiga trabalhar em determinadas situações, não somente reta, mas para ângulo à direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Isso facilita a vida do operador, dependendo aonde ele vai soltar a porca. Temos também a linha de jogo de soquete, tanto em milímetro quanto em polegada. Nós temos ele jogo encaixe de 1/4, 3/8, meia, 3/4 e até 1 polegada. Também é fabricado jogos de soquete de impacto, porém, via requisição. Alguns modelos pequenos nós temos em estoque, mas a linha de 3/4 e 1 só via pedido especial. Nós temos uma linha enorme de jogos de soquete e precisamos saber se o cliente quer em milímetro ou em polegada. Gostaria muito agora de falar sobre alguns produtos de acessórios para esses tipos de materiais. Seria o bits tipo Allen, bits tipo Fender, bits tipo Philips, bits Torx. E aonde são utilizados isso? Geralmente em parafusadeiras e até em alguns casos em furadeiras, pois o cliente vai conseguir fazer seu trabalho mais rapidamente com essas pontas onde são colocados, tanto na furadeira como na parafusadeira. Temos também a linha ferramentas manuais, tradicionais, talhadeiras. Também precisamos saber qual o tamanho que o cliente necessita. Temos também a punção de centro. A sua função é fazer a marcação onde você quer fazer um determinado furo, pois se você não conseguir bater e marcar, a broca vai ficar deslizando na chapa e não vai conseguir acertar o local onde você precisa fazer o furo. Temos também o sacapino cônico e paralelo. O cônico, em determinados lugares que você possa ter dificuldade de entrar, você vai conseguir trabalhar com o cônico. E o paralelo, como o nome já diz, você consegue entrar em furos para poder sacar alguma coisa por dentro. Vamos falar agora sobre saca-polia. Nós temos uma variedade muito grande de saca-polia, dependendo do tipo de trabalho e a necessidade do cliente. Vamos começar falando sobre saca-polia de 2 garras. Ele parte de 90 milímetros até 170 milímetros. Como o próprio nome diz, em lugares de difícil acesso, de saca-polia de 2 garras é mais fácil de trabalhar. Se precisar de um esforço maior, ele também existe em 3 garras, também na mesma medida. Parte de 90 milímetros para poder sacar polias de 90 milímetros até 170 milímetros. Existe também o de 2 garras, chamado articulado. Ele tem uma forma melhor de conseguir penetrar na polia. Ele também faz com que o serviço fique mais rápido e mais seguro, sem correr o risco de quebrar a polia. Esse tipo de saca-polia ele consegue trabalhar com polias de 260 a 500 milímetros, ou seja, é para serviço pesado. Portanto, se você precisar de uma garra a mais, também é fabricado na linha 3 garras, que parte também de 260 milímetros até 520 milímetros. Temos também a linha de saca-polia deslizante. Qual é a vantagem dele? Imagine que você tem uma polia de 2 polegadas, uma de 3, uma de 4, uma de 5. Você consegue, com as garras dele, deslizar na sua base, conseguindo trabalhar com vários tipos de diâmetro de polia, com o mesmo saca-polia. Tem ele com garras curta e longa. Temos também vários tipos de saca-rolamento. Isso depende da necessidade do cliente.
poderá também fazer via requisição algum saca-rolamento especial. Bom, gostaria agora de falar sobre um produto que gera muita dúvida, que é chamado torquímetro. Todo e qualquer motor de carro e também muitos tipos de máquinas e indústrias é obrigatório fazer o torqueamento, que é chamado. A função do torquímetro é fazer com que o aperto chegue na medida pedida ou solicitada via fabricante ou algum outro tipo de situação que gera responsabilidade de aperto. Por exemplo, os nossos carros, as nossas rodas, o correto eram todos ser torqueados. Infelizmente, ninguém faz isso. Mas um cabeçote de um carro, de utilitário ou de um caminhão pesado, extra pesado, todos os parafusos que vão nos motores têm que ter um torque. Ou seja, você faz o aperto com um soquete ou uma chave qualquer e ele tem que chegar no determinado medida de aperto que o fabricante recomenda. Ou seja, 15 quilos, 20 quilos, ou alguns casos chamado em libras e alguns casos é colocado o nome em Newton e assim por diante. Nós trabalhamos com uma linha muito grande de torquímetro. Também precisamos perguntar ao cliente qual o tipo de encaixe que o cliente quer, se é de meia, 3/4 ou 1 polegada. O mais tradicional é chamado torquímetro de vareta. Conforme você faz o aperto, o ponteiro que está nesse torquímetro, ele vai marcando quantos quilos você está dando de força. Para melhorar um pouquinho a vida do operador, nós temos o também chamado Flex Click, que ele é uma imitação do torquímetro de estalo. A hora que você chega no aperto que você necessita, ele bate numa pecinha e faz um clique. Por isso o nome Flex Click. Temos também o torquímetro de relógio. O torquímetro de relógio, ele tem um manômetro em cima do torquímetro. Conforme a força que você vai exercendo no torquímetro, o ponteiro desse relógio vai marcando quantos quilos você está aplicando sobre aquela porca. Temos também um torquímetro muito conhecido, que é o torquímetro de estalo. Como o próprio nome diz, você regula ele, ele tem uma rosca na onde você vai pegar, você regula a quantidade de quilos, ou libras, ou newton que você precisa, e a hora que chega nessa proporção, ele dá um estalo, e você vê que chegou a hora de você parar de torquear. Os encaixes de todos os torquímetros, existem torquímetros mini, que tem encaixe até de 1/4. Portanto, é primordial perguntar ao cliente qual o tipo de encaixe que o cliente necessita. Vamos falar agora sobre soquete. Nós temos uma vasta linha de soquete em estoque. Vamos começar a falar do soquete tipo Allen. O soquete tipo Allen é para serviços mais pesados, pois você não consegue soltar com a chave Allen normal. Aí vai ser via chave de impacto, se for no caso de impacto, ou com cabo T, se for o caso de trabalhar manualmente. Nós trabalhamos com os dois tipos de soquete Allen em estoque. Ele também é fabricado na linha abaulada, para trabalhar em situações que precisa trabalhar em ângulo. Isso vai fazer com que o trabalho do operador fique mais fácil e consiga fazer mais rapidamente. Temos a linha tradicional de soquetes, como todo mundo conhece, linha estriada e linha sextavado. Dependendo de onde o cliente vai utilizar, o soquete sextavado não entra no parafuso estriado. Isso é importante perguntar ao cliente. E também qual o tipo de encaixe que ele quer. Se é de 1/4, 3/8, meia, 3/4 ou 1. Precisamos entender também e perguntar a ele se ele vai usar isso manualmente ou com chave de impacto. O soquete normal não pode ser usado na chave de impacto. Vai quebrar e o cliente não vai conseguir garantia disso. Porém, mesmo assim, tem muitos clientes que trabalham dependendo da situação na hora. Mas é bom deixar ele cliente que isso não terá garantia. O soquete, tanto o comum quanto no impacto, além de nós perguntarmos se ele é estriado ou sextavado, nós precisamos também perguntar se o cliente quer ele curto, normal ou longo. Isso dependendo do trabalho, onde ele vai colocar ou apertar ou soltar alguma porca. Se ele precisa de longo e a gente vendo normal, ele não vai conseguir fazer o trabalho. E se for ao contrário, sim, vai conseguir fazer sem problema nenhum. Mais uma vez, se o cliente quiser utilizar as ferramentas pneumáticas para trabalhar manualmente, óbvio que sim, pois você não vai ter a força no braço como tem uma chave de impacto pneumática.
Vamos falar agora sobre chaves de fenda. Nós temos a partir de 1/8 até meia polegada. Também temos algumas linhas de chave de fenda com aperto auxiliando com uma chave de boca, ou seja, a sua haste é sextavada para serviços mais pesados. Também precisamos entender qual o tipo de trabalho o cliente vai fazer, se é serviço hobby, se é uso profissional ou uso industrial, pois tem chaves que tem que ser usada em alta tensão, é uma linha VDE. Não adianta oferecer chave isolada comum para o cliente na ramo do industrial se o fabricante ou o cliente pediu a linha VDE. Não tem como substituir. Chave de fenda e Phillips, eles existem também em vários comprimentos. Precisamos saber qual a espessura que o cliente quer da haste e qual o comprimento, e se é isolada ou não. Nós temos também a linha, vamos falar sobre a linha de martelo. Martelo também é uma linha muito vasta, muito grande, e nós precisamos saber qual a autorização para qual tipo de trabalho o cliente irá necessitar. Temos o tradicional chamado alicate, o martelo tipo unha, que é aquele normal que nós temos nas nossas casas normalmente. Ele é fabricado a partir de 18 milímetros e vai até 29, 30 e poucos milímetros. Temos o normal também, muito conhecido, que é o martelo tipo bola, usado tanto na parte automobilística quanto na parte industrial. Ele tem a parte mais espessa de um lado e uma parte mais cônica do outro, para fazer vários tipos de trabalho com o mesmo martelo. É fabricado a partir de 200 gramas até 1 quilo, ou, dependendo da situação, caso especial, via requisição, alguns tamanhos maiores. Temos ele também na linha martelo tipo pena. Ele tem um lado quadrado e no outro é espontado, como se fosse uma cunha. Também muito utilizado na indústria e no ramo automobilístico também. Temos a linha de martelo com bordas plásticas ou de poliuretano, que era para fazer trabalhos onde precisa fazer algum encaixe, bater tipo no motor para encaixar a tampa de um motor ou coisa parecida, sem marcar esse local onde vai ser batido. Também existem alguns outros tipos de martelo chamado anti-retrocesso e também na linha Plastiplane, conforme a cor, é o tipo de impacto que o martelo vai proporcionar. Isso, linha Plastiplane hoje, somente via requisição. Temos um martelo de borracha normal, como todo mundo conhece, também conhecido como bate-pneu de caminhão. Também tem vários tamanhos. Tem alguns fabricantes que trabalham com a linha deles em milímetro, 35, 45, 55, e tem uma linha especial que é chamada de 1 quilo, que é para também bater pneu de caminhão. Vamos falar agora sobre tesoura para chapa. Existem também vários modelos para cada tipo de trabalho. A tradicional, a linha de tipo alfaiate, que todos nós conhecemos, é mais ou menos parecido com o que nós temos em casa, que é fabricado de 8, 10 e 12 polegadas. Temos a tesoura para chapa chamada pinguim, que é conhecida. Essa tesoura é a facilidade de se trabalhar em chapa, pois ela é fornecida tanto para corte lado esquerdo, quanto para corte lado direito. Ela é fornecida na medida de 10 polegadas. Funileiro e chapeadores trabalham muito com esse tipo de tesoura. Temos também a tesoura tipo americano, que é chamada. É uma tesoura para cortar chapa em linha reta. É fornecida entre 8, 10, 12 e 14 polegadas. Também na situação de funilaria, chapeadores, indústria usa muito essa tesoura também. Temos também a linha de tesoura corta-vergalhão. Corta-vergalhão é cortar os ferros tipo de construção. A facilidade é fazer com que, em determinados lugares que o operador vai usar, ele fica sem energia, ou algum prédio que está em construção não tem energia, ele consegue cortar esses ferros de construção com esses tesourões. Parte da medida de 12 polegadas e vai até 36 polegadas. Temos também a tesoura de cortar chapa, mecânica que a gente fala. Serve tanto para o ramo na parte de serralheria, quanto na parte industrial. É fabricado em 3 tamanhos, o número 3, número 4 e número 5. As espessuras a serem cortadas conforme o número é a medida. Número 3, 3 milímetros, número 4, 4 milímetros e o número 5, 5 milímetros. Bom, gente, sobre ferramenta manual seria isso. Espero ter ajudado. Obrigado.